mais tranquilo, ok? A casa começa todos no início de ano com vários cursos para o nosso aprimoramento. Então, eu vou citar a maior parte dos que estão acontecendo já e os que virão ainda à frente, porque já temos as inscrições abertas. Escola de Aprendizes do Evangelho. É um estudo sobre os aspectos históricos e científicos do Evangelho à luz do Espiritismo, trazendo sua vivência para os dias atuais. As inscrições estão abertas na nossa livraria. Grupo de Estudo Boa Nova. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma simples, item por item. Acontece em todas as terças-feiras. Vai iniciar em 11 de fevereiro. Evangelização infanto-juvenil, que é um encontro da família, na verdade. Enquanto as crianças e jovens participam da evangelização, os responsáveis recebem subsídios da doutrina espírita, refletem sobre os desafios da atualidade para que as famílias se fortaleçam e encontrem caminhos mais harmoniosos na educação e formação dos filhos. Acontece todos os domingos e o início será 9 de março. Ciclo básico de Espiritismo, aberto a todos que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita. Ele acontece aos sábados e às terças-feiras, também inicia em março. A inscrição deste é no local, tá? Curso do Principiante Espírita é um curso dinâmico que ensina espiritismo, tendo como base as obras codificadas por Allan Kardec. De quartas e sábados, começa em 5 de fevereiro. E nós vamos ter uma palestra de aniversário aqui do núcleo, e a palestrante é Sandra Lina Reis Alpendre. Tema: Paz e Amor, construído sobre a rocha da doutrina espírita, alicerçado no amor do Evangelho de Jesus. Vai ser dia 26 de janeiro, às 9h15, aqui neste salão, tá bom? Então, agora a Angelina fará a abertura dos trabalhos. Obrigada. Boa tarde. Todos estão bem? Que bem, mais ruim. Vamos começar de novo, gente, porque esse bem está muito fraquinho. Vamos melhorar isso, ó. Puxa lá dos pulmões. Estão todos bem? Viu? É assim, gente, que tem que responder. Não é? É sempre um prazer tão gostoso nós estarmos juntos aqui todos os sábados, nesses encontros fantásticos que a Casa de Paz e Amor nos proporciona. Então é um momento de muita alegria, é um momento de gratidão. Já se beliscou hoje? Já sentiu? Doeu? Está encarnado. Então, é um motivo de agradecer. E a nossa Casa de Paz e Amor, como sempre, início de ano, a Cris aí divulgou a maioria dos cursos, não é? Que vocês vão pegar as maiores informações lá na nossa livraria. Eu tenho certeza que lá no topo da sua lista de planejamento para 2025 estão os cursos. Vou fazer um curso no Paz e Amor. Vou me aprofundar um pouco mais na doutrina espírita. Eu acredito, não é? Que vocês vão sim buscar um tempinho para esse estudo, para aprofundar-se nesse conhecimento. Está com dificuldade aqui no planeta Terra?
num planeta de provas e de expiações, então venha estudar a doutrina espírita, que ela te esclarece o porquê das suas dores. Ela vai esclarecer qual a finalidade de você estar encarnado aqui no planeta Terra. E fácil, como diz a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, ninguém disse que seria fácil, mas a doutrina espírita nos ajuda a tornar os nossos dias aqui na Terra mais felizes. Então, venham para a nossa casa, venham fazer os cursos, para que vocês vejam o quanto a sua vida vai se tornar melhor aqui no planeta. Tá certo? Então, gente, vamos começar o nosso trabalho, porque o palestrante de hoje, ele tem um tempo especial e nós não vamos roubar nenhum segundinho dele. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 1, o item 8, a aliança da ciência e da religião. A leitura do Evangelho, o Fabrício vai fazer para nós, e da mensagem. A prece inicial é a Maria Helena. A vibração geral e a vibração dos passes e magnetização das águas, a Belzinha vai fazer para nós. A prece final é a Maria José. E hoje, gente, nesse sábado maravilhoso, nós temos aqui o nosso palestrante, vou apresentá-lo. O nosso querido Cláudio Froncilo. Não ouviu o Cláudio ainda? Vai ter a oportunidade hoje. Olha o tema do Cláudio, é o mesmo do capítulo do Evangelho. Aliança da ciência e da religião. Tem dúvida sobre esse assunto? O Cláudio vai esclarecer para nós. O Cláudio, que é um estudioso, tudo que é difícil, temas difíceis, polêmicos, é com o Cláudio. Ele adora e fala de uma maneira fantástica sobre esses temas. Então se prepara aí, que a sua vinda aqui hoje não foi em vão, não. Vai ter muito aprendizado. O Cláudio também, além de ser trabalhador da nossa casa, divulgador da doutrina espírita, ele também faz parte dos cursos. Vem fazer o principiante espírita, porque ele está dando aula lá no 3º ano. Quem já estiver aí nas condições de estar no 3º ano, é claro. Então venha, porque é fantástico esses aprendizados aí dos cursos que o Cláudio, ele ministra aqui na nossa casa, tá certo? Então, que nós tenhamos uma tarde fantástica, que ela já está fantástica, que nós tenhamos esses ouvidos de ouvir para tudo que o Cláudio preparou para todos nós no dia de hoje, tá certo? Muita paz para todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, pelo Espírito Irmão José, através do médium Carlos Bacelli. Insucesso e recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias
traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. E assim, vamos acalmando nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, que tão cedo preparou todo esse banquete de luz. Agradecemos os mentores, benfeitores do nosso trabalho, aqui da Casa de Paz e Amor em Jesus. E vamos envolvendo nosso palestrante, senhor Cláudio. Senhor, fazei de mim a tua paz, a tua luz, e que nos envolva no teu amor, na tua caridade. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e neste momento oriente nossas palavras. Falar sobre a aliança entre a ciência e a religião parece algo impossível, mas Kardec colocou isso logo no primeiro capítulo. Mas tem um motivo para isso. Porque se nós estudarmos a história do mundo, nós vamos ver que a religião e a ciência andaram separadas por muitos anos, por muitos séculos. Retornando um pouco o tempo, pouca coisa, só 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando a Terra se formou, levou muito tempo para ela se adaptar a tal maneira que pudesse surgir o homem no planeta Terra. Os primeiros hominídeos só foram aparecer em 500 mil anos atrás. Então, a gente fazendo uma conta muito rápida, nós vamos ver que nós levamos, o planeta Terra levou 4 bilhões, 400 e quase 400 milhões de anos para que aparecessem os primeiros hominídeos aqui na Terra. Precisou se adaptar para que a gente pudesse aparecer. E aí aparecemos, principalmente o Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 200 mil anos atrás. E aí começou a nossa brincadeira. Obrigado. Não, o problema não é isso. Isso é típico de quem faz muita palestra. Essa é só a terceira, só dessa semana. Então, aliás, eu costumo dizer, um parênteses à parte, corta isso depois na edição, tá? Quando eu desencarnar, se eu vier aparecer, né, numa mesa mediúnica, a primeira coisa que vai acontecer, se o médium fizer, você já sabe, é o Cláudio.
Agora que eu acordei todo mundo, podemos continuar. Então vamos lá. Pois é, então apareceram os Homo sapiens sapiens há mais ou menos 200 mil anos atrás. E aí começou a brincadeira. A gente começa a aprender isso, começa a aprender aquilo, aprender aquele outro. E aí, há mais de 2.000 anos atrás apareceu Jesus, 3.000 anos atrás apareceu Moisés, que o Rodriguinho vai falar isso para vocês a semana que vem. Porém, logo que apareceram, que Jesus nos deixou, do ponto de vista material, começaram a aparecer as religiões. E as religiões dominantes da época começaram a achar que só eles sabiam das coisas, só eles estudavam as coisas. Então tudo era uma questão religiosa, tanto que a ciência levou muitos séculos para poder se desenvolver, porque até a Idade Média não se podia tocar em nada, porque era heresia, não podia mexer nem em cadáver para a ciência tentar estudar alguma coisa, porque era heresia mexer em cadáver. Agora eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, como é que um médico vai entender como é que funcionam os órgãos humanos do corpo humano sem mexer num cadáver antes? Como é que a gente vai aprender essas coisas da ciência sem poder mexer no cadáver humano? Então levou muito tempo para que pudéssemos nos desvencilhar da religiosidade, não da religião inteira, mas a religiosidade pudesse permitir que a gente fizesse alguma coisa em prol da ciência. E aí, no século XVI, começou a ciência a se desenvolver. E a ciência começou a se desenvolver de tal maneira que aquilo que a religião da época falava já não surtia efeito nas pessoas. Já eles não acreditavam muito no que se falava, no que aquela história de que Deus fez com uma varinha de condão e fez o céu, fez a terra, fez a luz, tudo naquilo passe de mágica. A ciência começou a pesquisar. E ao pesquisar, começou a deixar a religiosidade de lado, a ponto de que no século XVI a ciência já não queria saber da religião, e isso foi até o século XIX. No século XIX, a ciência estava tão arraigada na matéria que ela não conseguia entender o que a religião falava, o que a religiosidade falava. Foi aí que apareceu Kardec. E Kardec veio trazer exatamente para nós o entendimento que percebemos que a ciência estudava as coisas materiais e a religiosidade ou a religião iria estudar as coisas morais, as coisas do espírito, e que algo parecia que as coisas se interpunham umas às outras, que não podia ser separado, uma tinha que colaborar com a outra, porque a própria ciência, na época de Kardec, chegou-se à conclusão de que a menor partícula da que a ciência falava da matéria era o átomo. Com o passar do tempo, percebeu que o átomo poderia ser subdividido. Ele era dividido em elétrons, prótons e nêutrons. Bom, então se ele era prótons, elétrons e nêutrons, ele podia ser subdividido. Mas será que os prótons e os nêutrons podiam ser subdivididos também? E aí a ciência foi se desenvolvendo e foi percebendo que as coisas da matéria chegaram a um ponto que ela não era tão tangível assim. Porque o que dava tangibilidade à matéria? O que é matéria, senão energia condensada? É o que a ciência diz. Se é uma energia condensada, o que é que essa energia, que sem estar condensada, como ela fica? Aonde está? E aí a ciência foi progredindo. Chegaram até os quarks,
Chegaram agora há pouco tempo aos bósons de Higgs, que alguns chamaram de partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque eles dizem que isto era a menor parte da matéria, até o presente momento, que a ciência descobre, e que seria responsável por tudo que é material. Mas não é visto. Apenas com o campo quântico é que poderia explicar o bóson de Higgs. Aí Kardec veio trazer para a gente uma dúvida que a ciência não tinha pensado. Bom, mas e o espírito é o quê? Porque se Jesus veio falar de espírito, veio falar de vida depois da morte, veio falar que o meu reino não é desse mundo, que nós podemos estar em todos os lugares, que o espírito podia estar em qualquer lugar, que o espírito estaria com Deus, estaria num outro reino, porque o reino dele não era deste mundo. O que é que tem desse lugar? Foi Kardec que veio trazer justamente essa junção entre o que dizia a ciência e o que dizia a religião. Lógico que, com exceção de algumas pessoas, eu costumo dizer que tem colegas nossos espíritas que fazem, por favor, não estou criticando as pessoas, mas a gente precisa estudar um pouco mais, por isso que ela falou dos cursos. Estão falando por aí, porque a ciência provou que existe o espírito, porque a ciência provou a mediunidade, porque a ciência provou... É mentira. Ainda não provou nada, mesmo porque a ciência não está ainda, a ciência formal, não está preocupada com o espírito, com a religiosidade, ainda não. Agora, alguns cientistas... Estes sim, vão pesquisar se existe espírito, o que acontece após a morte, porque a ciência formal não está estudando se a pessoa tem alma, se não tem alma. Aliás, ao contrário, tenho escutado muitos neurofisiologistas falarem que eu tenho operado muita gente, muitos cadáveres, eu abro o cérebro da pessoa e não vejo alma lá dentro. Claro, nem está lá mais, né? É óbvio. Mas existem alguns cientistas que usam o rigor da ciência para verificar as evidências do rigor científico, se existe ou não algo além da matéria física. E eles estão mostrando muitas evidências. E graças a Deus, porque isso é uma lei natural, tanto é assim que na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta do terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai falar sobre as leis morais, e a primeira pergunta que ele faz é sobre essa 614, pergunta o que é lei natural, ou seja, as leis das físicas. E aí os Espíritos respondem a Kardec dizendo que lei natural é a lei de Deus, mostrando já logo de cara os Espíritos dizendo que tanto a ciência como aquilo que a ciência materialista, como aquilo que as religiões ensinam, são pertencentes às leis de Deus. Também é lei de Deus, tanto aquilo que a gente estuda no materialismo, como aquilo que a gente estuda nas religiosidades. Então não são coisas separadas. E aí a gente continua perguntando, mas por que isso demorou tanto tempo para aparecer? E aí a gente vai na Bíblia, em Eclesiastes número 3, no capítulo 3, ou versículo 3, em que Eclesiastes fala assim, que há tempo para tudo, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para rir, há tempo para chorar, e aí ele disserta diversos tipos de tempo. Então tudo tem que vir no tempo certo. Precisou a religião de mais de 1000 anos ficar falando que só ela estava certa e não queria saber da ciência. Tudo que se falava na religião, a ciência estava errada. E quando a ciência se desenvolveu, veio falar que a religião estava errada.
E Kardec, que era uma pessoa de ciência, era uma pessoa que estudava, uma pessoa que lia bastante, ele percebeu que a ciência e a religião tinham que fazer a sua aliança, porque uma era interdependente da outra, elas se completam, elas não podem ficar separadas mais. Por que só veio no século XIX? Porque precisou a ciência se desenvolver bastante e a religião estava se perdendo naquela época, precisava saber que a ciência tinha coisa boa, assim como a religião também tem muita coisa boa. Nós não podemos culpar a ciência pelo que a religião fez de errado, assim como não podemos culpar a religião pelo que a ciência fez de equívocos, mas as duas juntas poderiam ser unidas e se completarem umas às outras. Quando nós vemos isso, nós vamos entender por que hoje em dia a ciência está mais aberta, a ciência em geral, os cientistas em geral estão mais abertos para uma religiosidade, não a religião constituída, não aos adeptos aqueles fanatismos religiosos, mas a religiosidade dentro do ser humano, porque eles perceberam que a ausência da evidência não significa a evidência da ausência. Então, para ter essa completude, precisavam se conhecer mutuamente. E aí a gente vê, por exemplo, que Kardec, para trazer isso à ciência e à religião, sendo uma aliança entre eles, ele escreveu na Gênese. Ele foi muito audacioso e muito assertivo quando ele fala na Gênese, capítulo 1, no item número 55, ele diz ali que quando a ciência provar que estamos equivocados, nós espíritas estamos equivocados em algum ponto, que nós fiquemos com a ciência e continuamos para lá e para cá. Mas, até o presente momento, a ciência que nega as coisas do espírito, até hoje, não conseguiu provar que não existe o espírito. Porque eu vejo muito, isso me perguntam quase todo ano. Quase todo ano, quando falam que eu sou espírita, primeiro que fazem uma confusão danada, acham que eu faço um monte de outras coisas, que não faço. Acham que o espiritismo é a gente lidar com demônios, sei lá o que prova que não sabe o que estão perguntando. Mas muito me perguntam, prova que existe espírito. Eu não posso provar uma coisa que é imponderável para a maioria das pessoas. Sendo imponderável para a maioria das pessoas, como é que eu vou provar a existência do imponderável se ele não estudou antes, ele não percebeu, não conheceu antes, nem isso, nem aquilo? Mas aí eu jogo para a pessoa, me prova que não existe. Porque é fácil falar, porque prova que existe isso aí. Não, como é que não existe também? Então, essa ausência da evidência não significa a evidência da ausência. Tá certo os filósofos que falaram isso. Então nós temos que perceber até quando eu posso cuidar da ciência e o quanto eu devo entrar na religião. Porque para isso é que Kardec colocou a palavra que para nós é perfeita, aliança. Todos nós já conhecemos uma aliança, aquele que é casado, aquele que não é. O que é uma aliança? É algo que não tem começo e não tem fim. Então eu jamais poderei dizer quando é que começa a ciência e quando é que a ciência termina para começar a religião, e quando é que a religião começa e termina a ciência, termina a religião para começar a ciência. Porque ela é interdependente. Uma depende da outra, uma vai explicar a outra. É por isso que a ciência, há tempos atrás, falava que o estado da matéria são três coisas: sólido, líquido e gasoso. E com as condições que nós vimos já
com a ciência de que pode se subdividir a matéria. Se existe a matéria, ela pode ser dividida, e se ela pode ser dividida, ela pode ser material. Então, quando nós podemos ver isso, já descobriram agora um quarto estado da matéria, que é o plasma, que muitas vezes você não enxerga, muitas vezes você não vê. Então, se é imponderável, se você não vê, se você não enxerga, ou se você não consegue retê-lo, você pode muito bem imaginar que isso pode acontecer com os espíritos, perispíritos, com a vida, com a energia daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos, a nossa essência como seres imateriais, como espíritos. Por isso é muito interessante para nós, espíritas, termos a certeza, termos uma fé inabalável sobre isso. Porque quando você tem uma fé que você não consegue explicar, você pode amanhã deixar de ter essa fé. Mas se você tem uma fé em algo que você consegue explicar, por exemplo, Deus. Muitas vezes a gente vê falar de Deus, mas aí a gente pergunta, inclusive para quem acreditar em Deus, como é que você me prova que existe Deus? Mas não sei, eu creio, só creio. Então quem crê, um dia deixa de crer. Mas quem sabe da existência de Deus, porque Kardec explica isso desde a primeira pergunta e seguintes, sobre Deus. Tanto que na pergunta número 4, Kardec, que não era bobo nem nada, fazia muitas perguntas aos espíritos, perguntou aos espíritos: que prova nós podemos ter de Deus? E os espíritos respondem: a mesma prova que vocês têm com as suas ciências. Se tudo que foi feito, se não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Tudo tem uma causa e efeito. Verificai o efeito, e aí procurai a causa. E a causa sempre será de Deus. Então nós podemos entender cientificamente a existência de Deus. Podemos entender a existência do Espírito, porque aí eu deixo de crer e passo a saber. É como ler. Todos nós aqui sabemos ler e escrever, ou pelo menos a grande maioria. Se eu mostrar para vocês uma placa qualquer e falar assim, não leiam, é tarde. Se vocês já olharam, já leram. Porque você já sabia ler, você sabe ler. Se você sabe, você não consegue deixar de ler, deixar de entender o que está lá, porque imediatamente já te vem isso à mente. Então, quando nós temos uma fé que cambaleante, porque eu não conheço o assunto, não é uma fé, é uma crença apenas. Para ter uma fé inabalável, como diz Kardec, Kardec traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, lá no finalzinho, ele fala assim, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão, ciência, face a face em todas as épocas da vida. Todas. Não é só agora, momentaneamente. Não é só enquanto você é católico, evangélico, espírita, umbandista, seja lá o que você for. Se você tiver a fé inabalável, frente a frente, a razão, em todas as épocas da vida, você sim pode dizer que você já tem uma aliança entre a ciência e a religião. Porque a fé cega te leva ao fanatismo. Você para de pensar, você para de analisar. E quem ensina isso para a gente é um espírito chamado Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim, que é preferível recusar 9 verdades do que acreditar numa mentira. E para eu recusar as 9 verdades, eu preciso saber qual é a verdade realmente e distinguir a mentira da verdade. Para isso eu preciso ler, preciso pesquisar. Como diz Raul Teixeira, um grande orador,
de Niterói, lá no Rio de Janeiro, espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta, porque não é fácil ser espírita, porque você vai ser checado todos os dias da sua vida. E tem gente que já está desistindo, né? Já vai sair. É checado porque nós somos comparados, nós somos questionados, não pelos outros, pela nossa consciência. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não cometi algum erro, algum equívoco? E quando isso acontecer, nós temos que pensar assim. Pelo menos, vou dizer o que eu costumo de fazer para mim. Toda vez que eu tiver dúvida, ou que eu tenho dúvidas, como eu devo agir, eu penso da seguinte forma: o que será que Jesus faria se estivesse no meu lugar neste momento? E aí a gente sempre terá a resposta certa. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar neste momento, nesta situação? E aí eu teria a resposta correta de como eu devo agir. E aí eu passo a ser não só uma pessoa boa, uma pessoa valorosa, uma pessoa, um espírito que vai ganhar a oportunidade desta encarnação. Porque muitos de nós, quando desencarnamos, nós não sabemos aonde estamos, o que fizemos. Será que ficamos com medo de enfrentar a morte face a face? Porque a gente não acha que tem vida após a morte, acha que alguém vai julgar a gente. Ninguém vai julgar a gente. Quem vai julgar o que a gente fez é a nossa consciência, porque no Livro dos Espíritos está muito claro quando Kardec perguntou: aonde está escrito as leis de Deus? E os Espíritos foram enfáticos: na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é o certo, o que é o errado. E nós que já somos cristãos, ou que pelo menos conhecemos o que Cristo veio nos trazer, toda a sua moral, os seus ensinamentos, nós sabemos o que é certo ou errado, porque Ele mostrou para a gente como é que eu distingo o certo do errado. E o certo do errado não está nem na ciência e nem na religião apenas, estão nos dois. Quando Ele fala: fazei ao próximo o que gostaria que vos fizesse. E com exceção daqueles que são masoquistas, né, que gostam de sofrer, e ninguém gosta de sofrer. Aliás, é outra aspas aqui, um outro parênteses que a gente costuma fazer. Eu vejo muitos espíritas que não conhecem talvez o espiritismo direitinho e acha que espírita gosta de sofrer. Mentira! Espírita não gosta de sofrer. Ele entende o sofrimento, porque quem deu causa do sofrimento não foi Deus. Deus não castiga, Deus não quer o sofrimento da gente. Nós sofremos porque nós demos causa. Se não foi nessa encarnação, foi em outra. Se nós damos causa daquilo que nós fizemos, e o nosso sofrimento é moral. É físico, se é físico, porque eu dei problema, fiz problema na outra encarnação. Então eu tenho que aprender como é que eu saio desse sofrimento. É para isso que a gente aqui. Por isso que Jesus, em João, capítulo 3, falou assim para todos nós: na terra só tereis aflições, mas não se agaste com isso, porque eu venci a terra e vocês também podem vencer. Então nós temos uma saída sempre, desde que nós vamos dar o primeiro passo. Não é nem somente com a ciência, que fala só da materialidade, e nem é só com a religiosidade ou com a religião, que fala que Deus faz tudo por nós. Ele vai fazer dentro daquilo que eu permito que Ele faça. Porque se nós não dermos condições dos Espíritos nos auxiliarem, nós vamos cair no marasmo, vamos entrar em depressão, como a grande maioria está entrando por aí, por falta de um apoio, por falta de um entendimento, por falta de coragem, por falta da família se unir.
porque nós estamos, por causa da ciência só materialista, como por causa deste troço aqui na mão, que nós estamos ficando cada vez mais longe, inclusive da família. Porque se vocês observarem o que nós estamos fazendo em casa, cada um dos habitantes daquela casa está com o celular na mão. É de manhã, é na hora do almoço, é à tarde, é na hora da janta, é à noite. A televisão pode estar ligada em tudo quanto é lugar, mas cada um está pensando somente em si. A gente não conversa, não aprende, e os jovens de hoje não estão sabendo nem escrever, porque eles fazem só emojis dentro do celular. Temos que abrir os olhos para isso enquanto podemos, porque depois vamos chorar bastante por causa disso. E não foi Deus que criou, foi o homem. Por isso, pensemos na aliança, pensemos que essa é uma junção que nós temos que ter entre o que a ciência faz e o que a religiosidade nos traz de amor, de carinho e de Jesus de novo para nós. E que Ele nos abençoe. Cientes da palestra, com a nossa mente, com o nosso espírito alimentado pelo esclarecimento, pelas possibilidades aqui abertas para que nós possamos transformar e modificar o nosso dia a dia com os nossos familiares, com os nossos semelhantes. Vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos, mentalizando a força, a beleza e a paz que Deus nos deu nesta vida. Mesmo com as tribulações, mesmo com a correria do dia a dia, vamos nos ater a agradecer. Agradecer, Senhor, o dia maravilhoso que temos. Agradecer, meu Pai, pelo meu lar, por todos que ali estão saudáveis, por todos que caminham com a segurança do Senhor. Agradecer, Senhor, a alegria de chegarmos e sermos recebidos por crianças, por nossos animaizinhos, por todos aqueles que com alegria transmite a felicidade de nos ver. Agradecer, Pai, pela bondade de estarmos nesse corpo, nesta reencarnação, neste ano, nesse país, com os familiares bondosos, com o familiar mais atento, com aquele que temos que aprender, e agradecer profundamente por estar fazendo parte da minha vida. E envolvidos que estamos, sabendo que tudo que pensamos é recebido pelo Pai Maior, vamos preparar o nosso corpo, os nossos pontos de chakras de luminosidade para receber os passes. Fiquemos em silêncio, meditando em nós mesmos, buscando entender o quanto é importante o nosso autoconhecimento, a nossa capacidade de entender e de administrar tudo aquilo que recebemos. As energias salutares do dia, as energias salutares da noite, o caminho que segue a nossa existência, conversar com o nosso espírito, com nossa alma, sabendo que Deus sempre está conosco em todos os momentos. Vamos agradecendo a perfeição da nossa mente, a perfeição do nosso cérebro, o poder da corda vocal,
o nosso laríngico, a possibilidade de nos comunicar, de nos alimentar, descer ao nosso cardíaco, sentindo a energia da luz e do amor, a possibilidade de estarmos sempre voltados ao bem, voltados à nossa própria cura pessoal, pois o nosso corpo traz os deveres que têm que serem cumpridos, mas a nossa mente ajuda a curar. Vamos alimentando os nossos campos energéticos, vamos alimentando os nossos órgãos principais, vamos trazendo luz e tranquilidade a todo o nosso corpo, aos nossos ossos, aos nossos nervos. À medida que nós descemos mentalmente, agradecendo a tudo que temos, elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento por aqui estarmos. Agradecer a esse planeta Mãe por tudo que Ele nos traz, os nossos alimentos, as nossas águas, o vento, o verde das árvores, os alimentos que dali saem, tudo que o Senhor nos fez, que é para a nossa sobrevivência, sabendo que também ali temos que zelar, cuidar e compreender. Como um planeta em transição, nosso corpo também está em transição. E à medida do possível, Senhor, ensina-nos a pensar, ensina-nos a entender a nossa própria trajetória. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento a todos os nossos líquidos, as nossas garrafas de água, as nossas caixas d'água, as caixas d'água de todo o planeta, aos hospitais, asilos e orfanatos, elevando, Senhor, a Tua luz para que todos nós, através da equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, possamos absorver através do líquido, que é a água, todos os fluidos necessários para o nosso corpo. Que nessas energias de luz, nós possamos distribuir este amor que está dentro do nosso coração, a luz maior, a todos os nossos irmãos desse planeta Mãe, que eles possam estar sempre com todas as energias salutares, com toda a força necessária para o aprendizado e a travessia, que estejam sempre, a todo instante, recebendo as bênçãos de Jesus, o nosso irmão maior que veio para provar, para nos mostrar os verdadeiros caminhos até Jesus. Estejamos todos nós envolvidos em amor, que essa energia nos alimente agora e todos os nossos dias, e que ao chegarmos ao nosso lar, nós possamos distribuir a cada cantinho de nossa casa a paz, a harmonia, a saúde e a esperança. Que nosso trabalho seja abençoado, que nossos irmãos sejam abençoados, que nossas ruas recebam a luz fraterna das equipes espirituais trabalhadoras na seara do Senhor. E agradecer profundamente, Pai, a divina luz que nos envolve nesse exato momento, abençoando essa casa de paz e amor, a nos receber, a nos ensinar, a nos dar tudo que nós necessitamos. E abramos os nossos corações, as nossas mentes, em busca daquilo que mais nós temos: amor fraterno, carinho, esperança, luz, para que nós possamos nos tornar verdadeiros irmãos, trabalhadores da seara do Senhor, filhos de Deus, irmãos de Jesus, e com essa espiritualidade amiga maior, possamos todos nós estarmos
aptos a entender: Senhor, não é o meu semelhante com o qual eu tenho problema que eu tenho que me acertar, mas sim comigo mesmo, através do aprendizado, da paz, do amor e da fraternidade que está em mim. Graças a Deus, Pai. Se nós perguntarmos para Jesus o que ele achou da palestra, ele dirá: parabéns, Cláudio, e obrigada pelo tanto esclarecimento ao nosso povo, que a ciência e a religião caminham juntas para a evolução do homem, para o seu progresso evolutivo. Obrigada, Cláudio, por trazer tanto esclarecimento. Com palavras simples e substanciosas, trouxe a todos, espíritos encarnados e desencarnados, tantos esclarecimentos, tanto saber nas suas palavras e nos seus estudos, que faz sempre jus ao principiante espírita, ao Evangelho de Jesus. E por isso, tantos espíritos de luz te acompanham e te acompanharão sempre, para que possas trazer sempre o esclarecimento da verdade, do servir e do compreender. Te agradecemos nós, agora, Mestre Jesus, pelo Senhor estar aqui conosco, por ter nos dado desde o início do ano os 365 dias, por ter nos dado, Mestre Jesus, os 12 meses para plantarmos o amor, para nos dar também, Senhor, as 52 semanas do ano, para que possamos plantar o amor, a esperança e a luz. Hoje, realmente, no 18º dia do mês de janeiro, no 3º sábado do mês, quanto enriquecemos por esse trabalho, estar sempre pronto a convidar a todos nós a sermos peregrinos da luz, sermos peregrinos da esperança, sermos peregrinos do amor, da esperança e da luz. Não somente na casa espírita, mas principalmente junto aos nossos familiares e junto àqueles mais carentes que caminham conosco também, no esforço e na boa vontade, caminham rumo à eterna evolução. Vamos felizes para as nossas casas, porque mais uma vez estivemos com o Mestre Jesus, nos encorajando, firme e corajosamente, a continuarmos sempre esses filhos diletos do Pai Nosso, que está sempre conosco, nos encorajando e nos incentivando para sermos realmente espíritas cristãos. Hoje é dia de sorteio. Pode aumentar. Hoje nós vamos sortear o livro do mês. São 3 sorteios. Eu gostaria de saber se todos têm o papelzinho do sorteio. Quem não tiver, levanta a mão que o Márcio vai entregar. A senhora não tem? O Márcio está indo entregar. Ó, eu vou adiantando e eu vou falando. Ó, o livro do mês é O Consolador, de Francisco Cândido Xavier. Alguém faz aniversário hoje?
Não tem ninguém que faz aniversário hoje, né? Tá bom. Então, nós vamos sortear o livro do mês, que já foi feito a palestra, né? Vamos sortear o Vivendo com Jesus, de Divaldo Franco, O Espírito, de Chico Xavier. Tá? Então, são esses 3 livros. Vamos sortear primeiro o livro do mês. 42. Oxa! Boa leitura. Agora é isso. Monte de luz, paz e amor em Jesus.